Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como eu sempre digo, senta aqui na mesa com a gente. Curte esse momento. Se você já chegou nesse vídeo, se o título chamou sua atenção, tem coisa pra você aqui. Fica até o final. E essa mesa tá incrível. Eu tô muito feliz de apresentar alguém que vocês já conhecem muito bem. Nosso pastor Rafa, muito bem-vindo. Salve! E ela, nossa professora de história favorita, nossa pastora Amandinha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Salve, galera. Salve. A gente fala aqui pelo menos uns 5 salves nos primeiros 5 segundos, mas depois melhora. Daí depois a gente mantém um salve por minuto. É, porque a gente tem alguém aqui falando quando a gente tem que falar salve. É o a gente tem uma meta de salve pra bater. A gente tem uma meta de salve pra bater. Sim. A gente vai falar sobre política hoje. E um tema, assim, muito importante pra nós cristãos, pra quem não é cristão. Só que antes da gente entrar e ir falar sobre o que for que tá na tua cabeça, polêmica. Ou na nossa, né? Então, na nossa. A gente precisa começar do básico. Do começo. A gente precisa começar do começo. E aí é que a gente chama a professora de história. E aí a gente começa. A gente precisa começar. Ela falou, não existe nada sem contexto. Exatamente. Sem um conceito. Então, Amandinha, vamos começar do começo. Pastora, vamos começar na diferença entre o liberal, o conservador, a esquerda, a direita. Como que a gente consegue entender isso de uma forma simples, mas que a gente vai conseguir finalmente desvendar esse mistério? Bom, vamos lá. O que acontece? Lá no finalzinho do século XVIII, 1789, a França vai estar numa loucura, um verdadeiro caos. Tudo dando ruim. Economia ruindo, sociedade. O iluminismo já tinha chegado, já tinha dado os ares. Então a galera já estava um pouco mais crítica, né? As ideias já estavam sendo difundidas. E o governo que estava no momento era absolutista. O que significa isso? Poder nas mãos do rei. Uma figura central que domina o poder e estabelece ali durante séculos na França. E aí o pessoal começa a se revoltar contra isso. E o rei decide, então, convocar uma assembleia. Uma assembleia para discutir o rumo da França. Nessa assembleia, basicamente, não intencionalmente, vão se colocar pessoas à direita e pessoas à esquerda, né? Sala? Na sala ali. Entendi. O rei ao centro, né? Os principais membros da corte. E à direita e à esquerda, pessoas ali, deputados, cônsules, enfim. Eles se organizaram na sala dessa forma, principalmente o pessoal de direita, que era o pró-monarquia, eles fizeram de propósito para que a voz deles fosse mais ecoantes que o pessoal de esquerda. Entendeu? Para que eles se juntassem. Daí acabou dividindo mesmo, entendeu? Mas eles queriam, sabe quando você junta todo mundo num lugar só para você ter voz mais alta? É bem isso. Interessante. Eu sou o leigo. Se você é leigo, eu sou você aqui nessa mesa. E aí, o que vai acontecer? Durante o debate, enfim, a França vai tomar outros rumos. Inclusive, a Revolução Francesa, ela vai mudar muita coisa, Sim. Politicamente falando. Até hoje, a gente tem aí os respingos da Revolução, inclusive no Brasil. E a galera da direita era isso que o pastor falou. Uma galera mais conservadora. Eles eram um pouco mais a favor do poder do rei. Eles não queriam tirar o poder do rei. Eles queriam mudanças, mas não tão radicais, não tão profundas e não tão rápidas. Já a galera da esquerda vai ser um pessoal mais liberal. Um pessoal mais revolucionário. É mais revolucionário. Vai querer a transformação assim, mais radical. Vai querer dar mais voz ao povo. E é basicamente daí que vem a origem de esquerda e direita. Obviamente, hoje, século XXI, 2023, né? Muita coisa aconteceu. 2 séculos. Não é esse o conceito, né? Mas a origem, a base, o cerne é esse daí. Hoje evoluiu para uma coisa um pouco mais diferente, né? Hoje você tem o pessoal de esquerda, quem defende uma pauta mais progressista, que é a favor, tipo, políticas sociais, Sim, estatais. Né? Sim. Mais ou menos, né? Porque daí aí é que entra justamente a zona cinza, né? Porque se a gente for falar de capitalismo mesmo, o capitalismo não é contra o trabalhador, muito pelo contrário. Não. O dono da empresa quer deixar o trabalhador feliz, porque o trabalhador feliz vai produz produzir, mais. É lógico. Entendeu? Então, assim, mas não é esse o ponto agora. Então mudou um pouco mais essa parte, qual é o nível do poder do Estado dentro da vida da pessoa. Porque, teoricamente, o Estado é um poder moderador entre as pessoas, então ela não vai deixar que pessoas que são mais ricas
se sobreponham sobre as pessoas mais fracas. Uhum. O problema é que governos são feitos por pessoas, Sim. entendeu? Naturalmente. Mas aí esse é o outro ponto que a gente vai fazer mais pra frente também. Então, assim, você tem uma visão mais estatizante na esquerda, e mais com visões sociais, progressistas, e na esquerda uma coisa mais, e na direita uma coisa mais conservadora, que defende mais uma visão reformista da sociedade, onde você vai fazer as coisas aos poucos, Sim. pensando em cada momento e tal, não sei o quê. Deu pra entender bem, assim. Acho Mais que ou a menos, gente né? começa a clarear aqui um pouco pra gente, Sim. que quando falam direita e esquerda, o que a gente pode entender desses grupos, né? Até eu tava falando com a Amanda antes no coisa. Hoje em dia é time de futebol. Hoje, cara, tudo que a gente falou aqui de verdade é tudo teoria. De verdade, é time Na de futebol. prática. É quem usa camiseta vermelha e quem usa camiseta do... E eu não tô zoando. Já fica aqui a E eu tô dica. falando sério. Olha aqui, olha pra mim, aqui, ó. Aqui, ó. Hoje em dia, a discussão política é se um é amiguinho de um ou amiguinho do outro. Não, Exatamente. você não faz um debate de ideias. E isso é coisa pobre. Sim. A gente traz uma discussão pobre, porque isso não evolui a sociedade. Isso evolui o quê? Sabe o quê? Sabe quando ela falou sobre quem é a favor da aristocracia e tal, e do poder do... Sim. É qual o rei que você tá... Da direita e esquerda hoje, é qual o rei que tá mandando nessas duas facções da Porque se sociedade. você for parar pra pensar, é muito rico que você tenha partidos diferentes com pessoas diferentes que Sim. pensam de forma diferente. Sim, sim. Pra que, de alguma forma, isso caminhe pra melhor. Mas, como você falou, acho que hoje em dia as coisas também estão tão polarizadas, né? Essa questão da camiseta e do time. Então, mas tá polarizado em pessoas, não tô polarizado em ideias. Assim, tem algumas ideias que são realmente diferentes e tal. De verdade, no frigir dos ovos, o pessoal que fica gritando por aí é porque um gosta da camiseta vermelha e outro gosta da camiseta azul. E às vezes nem Porque- sabe o porquê. Porque o que você vai ver, as ideias não é tão diferente assim. Não é tão diferente. Nenhum deles vai chegar assim, não, a gente gosta do Estado, a gente não gosta do Se eles Estado. forem sentar pra conversar, nem é tão... Não, é tão e diferente. eu falei pra ele, infelizmente no Brasil, a gente tem pouca consciência e formação política, né? Infelizmente. Tá melhorando mais agora com a internet. Mas bem mais ou menos, né? O senso crítico. vai demorar ainda, Eu vai vejo, demorar. assim, pelo meus alunos, assim. A gente é de uma democracia jovem. Então, tipo, eu não vou ver essa transformação nisso aí, velho. Exatamente. E por conta disso, fica complicado, assim, porque as pessoas, é o que a Babi falou, elas escolhem um lado sem nem saber o que tá defendendo, né? E uma coisa que deveria ser boa, porque a diversidade, ela é maravilhosa. A diversidade é maravilhosa. Deus é criativo, cara. Deus, ele fez cada um com suas particularidades. Deveria ser uma coisa boa, mas acaba sendo uma coisa destrutiva. Mas justamente por conta dessa polarização. E que eu acho que esse que é o grande problema. Que nós acabamos... eu acho que não é adequado a gente tomar partido extremo. Nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Porque isso é até antibíblico, né? A gente não sei se o pastor conseguiu... Desculpa. Foi o lado esquerdo ou direito que bateu aí? Não foi o centro, pior. O Salomão, ele fala em Provérbios, agora eu não lembro o texto direitinho. A gente até tentou achar, mas não achou rápido. Ele fala pra você evitar os extremos, entendeu? Pra você ter uma visão moderada das coisas. Entendeu? Esse é um ponto importante. Todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso é prejudicial. Sim. Ele até ofusca a visão direita das coisas. Porque quando você tá muito bitolada num jeito de ver, você... Cara, assim, existem pessoas pensando de uma forma diferente de você... Não necessariamente porque aquela pessoa é burra. É porque talvez ela tá vendo pontos que você não viu. A realidade dela é diferente, a Exatamente. visão, a ótica dela é diferente. Eu estava até falando pro pastor agora há pouco que esse lance de esquerda e de direita depende muito da onde se fala, da onde se vê. Porque eu falei pra ele, é diferente você falar da esquerda, por exemplo, em Cuba, da esquerda nos Estados Unidos. Sim. É muito diferente, depende do contexto social, depende do que a pessoa teve de vivência, enfim, é muito complexo esse A gente tema. tá falando que, assim, os dois lados têm virtudes. Os Sim. dois lados carregam algo bom. Sim. Dentro da esquerda, Mandinha, o que eu posso, assim, eu sou cristão, o que eu posso enxergar de princípio ali que dentro da esquerda faz sentido? Então, a esquerda ela vai ser identificada, se é que assim eu posso dizer, como um lado que tem um fundo mais social. Então, até um livro que eu recomendo para vocês, se chama Fé Cidadã, do Carlos Bezerra Júnior. É um vereador que a gente tem aqui, vereador não, ele já foi vereador, hoje ele é deputado, que vai falar justamente sobre isso, né? Que Isaías 1:17, se não me engano, fala sobre a nossa missão aqui na Terra, né? Que é
pleitear a causa da viúva e dos órfãos e cuidar daqueles que realmente não precisam, Isaías também, um pouco mais pra frente, ali, capítulo 40 e tralalá, ele é mais categórico ainda. Ele fala assim, o que você chama de jejum se o jejum que eu quero é a ajuda aos pobres e o socorro à viúva? Sim. Entendeu? O que vocês chamam de jejum não é jejum pra mim. Vocês não estão me louvando com Não é o isso. que eu recebo. Entendeu? Continua. E a esquerda vai ter esse cunho mais social. Então, na esquerda, a gente vai ver mais debates sobre injustiça social, não que na direita não tenha, mas na esquerda vai ser mais predominante. Sobre racismo, sobre questões que diz respeito aos pobres, às viúvas, aos órfãos, não que na direita não tenha, mas a esquerda, talvez, na história, esse seja o objetivo final. Marca ela. Não tô falando hoje, tá? No contexto de hoje do Brasil, tá? Mas na história é assim que se faz, é assim que se fez. A esquerda, ela tem uma visão mais estatizante. Então, essa parte de justiça social, ela se torna cada vez mais papel do Estado. Então, vamos trazer um pouco, vamos afunilar um pouco a nossa discussão justamente na questão do papel do Estado. Que daí eu já vou explicar um pouco qual é o rolê da direita. A esquerda, ela fala que o papel do Estado é justamente promover essas ações de justiça social. Então, é papel do Estado. Então, ela tem uma visão estatizante de muitas áreas da nossa vida, né? A direita, ela faz o contrário. Por isso que a discussão é menor. Na verdade, a discussão, ela não é uma discussão feita em debate de cunho estatal. Ela é feita em debates de cunho civil. Entendeu? É feito. Tanto é que, por exemplo, o que a gente chama hoje de Bolsa Família, ele foi um amálgama de vários programas sociais do governo Fernando Henrique, que foi por mais que você fale que ele era de esquerda, ele não era tanto, mas ele era um social-democrata. O social-democrata é aquele centro-direita, entendeu? Que ele vê uma visão capitalista das coisas, Mas com um auxílio social, com um auxílio social do Estado até um certo ponto. Esse que é o ponto. O Estado vai ajudar até quando? Entendeu? Outra, isso é uma visão, aí já entra a visão da direita. A visão da direita, ela fala assim, o Estado não deveria se preocupar com ações sociais. Ela deveria ajudar empresas a fazerem... ajudar as empresas a fazerem ações sociais. E as ações sociais partirem das empresas ou das pessoas físicas, entendeu? Ou seja, ela joga a responsabilidade da ação social na sociedade e não no Estado, tá? Por isso que você vê essa discussão menos na área política e mais na área civil, entendeu? Até porque muito dessas pautas são pautas trazidas do contexto cristão, entendeu? Então você tem igrejas discutindo isso, você tem empresas discutindo isso, pessoas discutindo isso, então não é o Estado. Sim. Tá? E achei, você falou da questão cristã e aí, falando aqui de esquerda e direita. Hoje em dia a gente vê naturalmente, assim, o cristão, ele indo mais pra direita, mesmo tendo essa questão do suporte, da ajuda e da questão social, mas o cristão, às vezes, ele se associando mais a essa parte mais conservadora e da direita do que da esquerda. Como que isso se misturou de alguma forma? Como que a igreja tem se aliado mais a essa parte da direita? Eu acho que isso aconteceu com ondas. Porque se você pega, por exemplo, nos anos 90, a igreja estava mais alinhada com uma visão de esquerda. Sim. Por quê? Porque a sociedade civil de direita, ela era pró-ditadura. Então, na verdade, a igreja, ela sempre foi mais pró-liberdade. Né? Sempre assim. Sempre ela defendeu a liberdade. Se você pega o primeiro movimento do feminismo, os movimentos antirracismo nos Estados Unidos, no apartheid e tudo mais, todos eles têm um cunho religioso, cristão, protestante, inclusive. Igrejas reformadoras, batistas e tal, não sei o que lá. Martin Luther King é o maior exemplo disso, né? E então, assim, ele sempre, o cristão, ele sempre foi pró-liberdade.
a questão de quem é pró-liberdade, liberdade individual, né? Daí, vamos lá, liberdade individual da pessoa. Ela muda de lado de acordo com a história, Sim. entendeu? Hoje, quem defende mais uma pauta pró-liberdade individual é a direita. Nos anos 90, era a esquerda. Então, meio que o partido foi mudando, as coisas ali foram se configurando de um jeito Sim. que eu, cristão, por exemplo, parece que se eu for pensar nos meus princípios, se eu for pensar, às vezes aí eu tento me encaixar ali de um lado e a gente acaba... Assim, tá bem polarizado, né? Totalmente Mesmo dentro da igreja, você consegue ver ali por mais que vá, hoje tem um posicionamento dos líderes e tal, não sei o quê. Mas se você for ver as pessoas mesmo, tá ali dividido, porque, cara, na realidade da pessoa, como a pastora falou, a gente não tem educação suficiente pra você pegar linha por linha das pautas e falar, eu concordo com isso, De não forma concordo com isso. crítica, né? Exatamente. Porque assim, Pensamento crítico. se você pegar a pauta, eu concordo com boa parte da pauta da esquerda, eu concordo mais com a da direita, mas eu concordo com boa parte da esquerda. Mas assim, eu concordo, mas não concordo com o jeito que é feito. Então assim, eu tenho um monte de vírgulas, entendeu? Então tipo... E essa provavelmente é a crise de muitos jovens que estão assistindo a gente. Sim, com certeza. Porque olha assim pra direita e fala, cara, não me encaixa. Aí olha pra esquerda e fala, cara, não me encaixa. E aí Você provavelmente eu vou fazer sente. com a pastora assim, vai estudar. Porque você tem que estudar, velho. Porque aí, assim, você faz, sabe o que? Você vota no cara que outro cara vota. Por exemplo, eu sei que a Amanda tem um pensamento crítico legal. Amanda, quem você vai votar? E aí eu voto quem ela vota. Muita gente me perguntou isso. Não é? Porque meio ocorreu agora que na próxima eleição, tô brincando. Mas porque assim, você pensa assim, eu tenho preguiça, sabe? Preguiça de ser crítico, sabe? E não, e assim, o erro tá na educação. Eu, enquanto educadora, posso dizer isso com propriedade. No ambiente que você tá também. E Totalmente, digo mais, não é o ambiente universitário. O problema é no fundamental e médio, que por sinal está solapado, tanto de direita quanto de esquerda, porque daí o cara não ensina a história. O cara ensina a visão dele, distorcida, de não sei o quê, e não interessa o lado. Qualquer um dos lados. É distorcida, não sei o que lá, pra fazer proselitismo da visão dele. E Aí essa é a verdade, né? Eu queria dar 2 exemplos, posso? Deve. Ano passado eu tava dando aula para os 6º anos e tava, assim, né, o debate político tava bem aflorado, né, e professora de história, preta, tal, eles... E não sei se E quem você vai chega votar? essa... Já, não, eles eram bem... Essa inquietação. Ativistas, tal. Uhum. E aí, várias aulas eu tive que parar, porque eles começavam a debater, tal, que queriam saber em quem eu ia votar. E lá na sala de aula eu não posso falar isso, né? Mas aí eu trouxe o debate, porque as meninas, principalmente, estavam falando, xingando, né? Falando que os meninos eram machistas. E aí elas começaram a falar, porque ele é machista. Eu falei, beleza, então vamos falar sobre machismo e feminismo. Não, porque eu tenho que ser feminista, não sei o que, não sei o que lá. Aí falei, nossa, dei todo o contexto histórico, falei sobre feminismo, falei sobre machismo, e aí, no fim, falei sobre eleição. E aí eu falei assim, vocês sabem quem é o responsável pelas leis no Brasil? Eles não sabiam. Aí eu falei, então, vocês estão focando na figura central, que é o presidente, mas existe todo um aparelho burocrático atrás dessa figura. Não adianta nada a gente focar lá na frente se você não sabe, por exemplo, quem são seus deputados. A gente tá se distraindo e o resto pegando fogo. Deixa eu traduzir um pouquinho o que a Amanda tá falando. Eu tô A pastora falando Amanda tá difícil? falando. Não. Não. Eu O se tivesse no presidente sexto ano tinha entendido. Ó, presta atenção aqui, ó. O presidente da república não te representa. Não é o não é o papel dele te representar. Ele vai representar as pessoas que estão do lado dele, porque ele é a aristocracia, qualquer um deles. Quem vai te representar é o deputado, o senador, Exatamente. o deputado estadual e o vereador. Eles que vão te representar. Exatamente. Bom. E aí... Falei, tô leve. Não, falei não. Isso eu já ensino, eu ensino direto isso daí. Hashtag Porque o que ela fez na aula de história dela, eu fiz no Teams. Ótimo, pastor. Muito obrigada. A gente precisa disso. A sociedade agradece. Não, eu fiz um Exatamente. workshop em Santana para explicar política. Daí eu expliquei sistema político, jurídico, não sei o quê. Jurídico, legislativo, executivo, Cara. não sei o quê. Eu expliquei. É assim que funciona. Exatamente. Ah, quer dizer que o importante mesmo é deputado e senador? Eu falei, Uhum.
Exatamente. É Eu isso que queria, você na tem época das eleições... É isso que você tem que estudar mais do que ele tá falando. É que eu não tenho essa capacidade, né? Mas Deus vai me dar graça. Eu queria desenvolver um aplicativo didático, né? Tipo, quem são... E ir lá colocar quem eram os candidatos. Então, o terror Atribuições, dos políticos, ele é bom. É que ele tem um viés de direita, mas ele é bom. Assim, Então, ele eu dá sei no- que surgiram depois vários aplicativos sobre Ele já é isso. velhinho. Não, é agora nessa última eu vi. Não, o coisa de política já faz uns 10 anos que tá aí. Ah, Ele sim. ranqueia, por exemplo, ele dá nota pelo político. Pela presença, se a pauta dele tá alinhada com o discurso dele, aí ele aumenta a nota. Sim. Entendeu? É bem legal, é bem legal. Dá uma olhada lá no Eu ranking de não políticos. sabia desse daí. Enfim, e aí o outro exemplo é... E eles ficaram com cara de ué, né? Esse foi o... Nossa, a gente não sabia. Tive que falar, né? Executivo, legislativo, judiciário, tudo que o pastor falou pro Teams, eu falei lá também. E o outro exemplo foi esse ano com os meus alunos mais velhos já, de 8º ano. A gente teve um caso de racismo lá na minha escola, inclusive muito recente, que já tá na mídia, enfim, se vocês procurarem aí, vocês vão achar. Que delícia. E aí a gente percebeu, a gente não, né? Eu já tinha percebido, mas a educação, a Secretaria de Educação, inclusive, percebeu que as pessoas não estavam preparadas, os profissionais em si não estão preparados. Então, quando ele fala de um professor, um educador, um representante que tá ali, mas não sabe o que ele tá falando, é exatamente sobre isso. Eu peguei o racismo, que é um exemplo, né, não sobre direita e esquerda, mas é um exemplo social. Eles não estão preparados para falar sobre isso. Eles não têm conhecimento para falar sobre isso. Então, é que a gente vê, né? Nem Estão preparados. Dentro da igreja a gente tem dificuldade. Não. Inclusive, o Salve é uma iniciativa nossa, justamente para trazer pautas desse tipo, para ajudar os líderes, ajudar a você a pensar, De forma pelo menos prática com a também. visão apostólica, né? Exatamente. E a gente... Que por sinal é divergente. Por exemplo, eu diverjo muita coisa da pastora Amanda. Sim, É. graças Mas a a Deus. gente tá na mesma igreja, a gente se Falando abraça, a graças a gente Deus. pula junto no bate-cabeça. E esse é um tá ponto suave. que eu quero chegar. Porque, assim, a gente tem visto muitos cristãos, e às vezes nós, irmãos, da nossa própria mesa, com a nossa família, na nossa igreja, e a gente tem perdido, às vezes, a mão de... eu tô me encontrando na política, eu tô sendo crítico, tô começando a entender, mas também até onde eu preciso parar de falar com a minha mãe, parar de falar com meu pai, brigar com o pastor, sair da igreja, e eu perco a minha visão de reino também de Sim. tudo isso, sabe? Eu queria aprofundar mais no direita e esquerda, mas eu acho bom a gente já ir justamente para esse ponto. Assim, eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu crio conceitos a partir de coisas basilares. E para mim, uma das coisas mais basilares na Bíblia é a pregação do monte. Porque lá Sim. é tipo assim, As é os 10 bem-aventuranças. mandamentos do Novo Testamento. Exatamente. Mateus construiu para que fosse isso, entendeu? Uhum. E se você for lá nas bem-aventuranças, vai estar lá, bem-aventurado, pacificador e tal. Então, assim, nós precisamos entender que se a nossa visão e a forma como nós nos impomos diante da sociedade, diante de uma mesa, ela fere a outra pessoa, nós estamos dividindo o corpo. Exatamente. E isso não é legal, Uhum. tá? Então, assim, se você tá defendendo ferrenhamente uma visão, porque ele não me entende, Acima de tudo e todos. aprende a perdoar, cara. Perdoar faz parte. Exatamente. Aprende a perdoar. Inclusive, isso é maturidade, porque talvez seu pai, a sua tia, não sei o que, ele tem uma outra visão de mundo e ele enxerga coisas diferentes da sua. Então, talvez você deveria se baixar a bola, Sim. entender o ponto de vista dele e absorver. Primeiro. Não absorver fazer, porque eu tenho que mudar de posição. Até porque eu acho que isso é meio Não é isso. blá blá, né? Mas você tem que entender o outro e, tipo, quando você entende a visão do outro, por que ele pensa daquela forma, você cresce. Exatamente. A gente estava falando sobre isso, né? Que infelizmente, por conta dessa polarização, virou essa questão de time de futebol. E eu tomo meu partido, você toma o seu. E eu enxergo rivais. assim, somos rivais e o que tá ganhando é o que vale, sabe? Eu sou do time da comida. Eu também. Sempre. Sempre seremos. Mas, e assim, a política, ela é isso. Ela uma hora você tem aliança, outra hora você já não tem mais. Só você olhar no Brasil, História. Olha aí, o governo atual, inclusive, né, tá com o seu maior rival da história. Quem diria? E o povo se matando e Entendeu? Às vezes não vai valer a pena, às vezes não, quase nunca, né, vai valer a pena. Mas eu queria
ler uma passagem que fala em Efésios 4, que a palavra nos lembra que a gente não pode ser como crianças, né? Levados de um lado para o outro. Conventos de doutrina. Conventos de doutrina. E eu acho que para além da gente cumprir uma agenda política, de direita ou de esquerda, a gente tem que se importar em cumprir a agenda de Cristo. Olha para Jesus como seu exemplo. O que Jesus fez? Então é isso que eu vou fazer. E o nosso padrão, né? Exatamente, o nosso E aí padrão. eu já emendo o que ela falou e falo. Daí, com isso, você soma com Filipenses 2, que fala, ó, Jesus considerou o outro mais importante do que si mesmo. Sim, Tanto que ele morreu na cruz, sim. né? Tá lá, Filipenses 2. Entendeu? Então, assim, essa é a forma de pensar de Cristo. Para que você não seja levado por ventos de doutrina e tal, não seja levado pelo Espírito, como as conversas. Mas levado por ventos de doutrina, seja levado pelo vento do Espírito. E, cara, o vento do Espírito, ele vai te levar para um lugar onde te dê paz. Exatamente. E que você também não acabe com a paz do outro, né? Exatamente. Porque, assim, esperavam que Jesus fosse um grande revolucionário político. Uhum. Esperavam isso dele. E ele... Eu até gostaria de puxar esse assunto, mas seria um outro podcast. Não vai dar não tempo. sei, mas é que e ele não veio pra isso. E às vezes a gente também coloca essa expectativa. É nessa parte que eu discordo, mas tudo bem. Eu também discordo. Não, um pouquinho. eu não tô falando assim, ele não Calma, veio pra calma, isso calma, nesse calma, sentido, calma. mas o que eu quero dizer é o seguinte. Real, assim, a gente precisa fazer um podcast É um- só sobre isso. Só O sobre que eu quero dizer é que, assim, às vezes a gente também fica querendo revolucionar. E a gente tá nessa pegada de, não, deixa eu te converter ao meu partido. Aí nesse Deixa eu ponto, te converter. aí nesse ponto tá correto. Jesus, ele não veio revolucionar nada. Não, e essa não era a discussão. Ele veio trazer uma reforma, uma mudança na forma Ele de mudou pensar. tudo, assim. Uma reforma na A revolução que ele fez é toda mental. Porque ele não pegou o Estado e falou... Vamos fazer uma revolução, pega em arma e corta a orelha do... Não corta a orelha de ninguém. Ele vai lá e cola a orelha do cara de volta. Esperavam isso dele, não é doido? Esperavam isso dele. Só que em 400 anos ele destruiu o Império Romano. Então, Só por causa da filosofia dele. Porque a filosofia do Império Romano é... O imperador, ele é Deus. A partir do momento que se fala que Jesus é Deus... muda tudo, né? Você muda tudo. Ele mudou tudo, mas você vê, ele não mudou tudo do jeito que esperavam que ele mudasse, entendeu? Exato. E nós Ele não tomou o poder e não deu golpe em ninguém. E nós jovens, não é da forma clássica que todo mundo tá fazendo pra revolucionar e pra não sei o que. Não vai ser. É desse jeito que a gente vai alcançar pessoas. Muda Que a essa gente forma de vai. pensar. É totalmente de outra forma. Então, assim, às vezes a nossa expectativa também em se politizar, às vezes você entrou nesse vídeo com uma expectativa e de assim, nossa, deixa eu ver se eles estão de acordo com o que eu penso, deixa eu ver se eu vou continuar assistindo, deixa eu ver como que ele. E assim, talvez não seja esse o caminho. Exatamente. Nem só pra você, mas para as pessoas perto de você e por tudo isso, porque não, também, a gente falou, Jesus, ele mudou tudo, mas não da forma que esperavam que ele fizesse, não da forma que criaram essa E expectativa dele. ele destruiu o império milenar de maior império da Terra em 600 anos. Mudando a forma de pensar das pessoas, dos escravos que E ele não era- tinham esperança. Ele foi lá, não, eu sou a sua esperança. Eu sou Deus e eu sou a sua esperança. Essa frase, Ele mudou tudo, né? em Sociedade. 600 forma anos, de- ele destruiu ele Tudo. destruiu uma forma de pensar de uma sociedade. E nós somos resultados disso ainda. Exatamente. Exatamente. E assim, você que vai começar a estudar, né? Eu já passei por essa fase de descobrimento, né? Há pouco tempo eu fiz a transição no meu cabelo, enfim, me enxerguei como mulher negra. E isso, assim, foi revolucionário dentro de mim. Sempre fui cristã, nasci na igreja, assim, Jesus é meu melhor amigo. Mas eu descobri novas coisas, né? Sobre a sociedade, sobre a história. E eu fiquei revoltada. E eu precisei lidar com essa revolta, com muita sabedoria. Porque eu já queria, assim, Tem gente que né, espana, brigar né? com todo mundo. Vaza. Eu já queria falar, meu, Ela isso aí já, tá... ela já queria me bater. Não, eu falei, viu, isso aí tá errado, cara. E eu tava falando Revolta, pra ele, né? Revolta, é revoltante. Ainda mais quando você tem a vivência. Sim. É revoltante. E aí eu tava até falando pra ele que eu aprendi com muita sabedoria, muito discernimento, porque eu fui muito bem instruída também. Graças a Deus eu tenho discipuladores maravilhosos, que sempre me escutaram, sempre me deram colo, nunca falaram, você tá errada, cala tua boca e fica quieta. Mas o Espírito me deu discernimento. O Espírito, principalmente nas eleições, né? Eu fiz jejum, orei, falei, Deus, Eu também. me capacita, Também. Senhor. E aí, toda hora que eu ia ler a palavra, o Senhor vinha e me consolava, me confortava, e eu vi. E te confrontava E me também. confrontava.
E eu falei, não, tá tudo bem. E eu aprendi, eu falei pro pastor, eu aprendi quando falar, como ter postura, com quem falar, o que falar. Porque às vezes você fala assim, ai, sou de esquerda, então eu sou uma abortista, vamos matar todos os bebês. Ou, sei lá, sou de direita, eu defendo a pena de morte. E não é assim, cara, não é por aí. Então, assim, tenha calma, tenha paciência e busque os frutos do Espírito. Eu não defendo a perda de morte, sou de direita. Então. É que a gente Exatamente. generaliza. A polarização faz com que você, assim, generalize. Então, todo mundo de esquerda Quer matar. É que assim, vamos lá, de novo. Eu falei que eu sou direita, mas daí você tá falando de novo de camisetas, né? Tipo, eu sou uma figura complexa, dependendo do assunto, eu tenho uma posição. Porque eu estudei todos os assuntos, entendeu? Não, e tá tudo bem, É o que eu falei, depende de onde você tá olhando. Mas o que eu só queria deixar esse recado pra você ter calma e pra você buscar os frutos do Espírito. E estude. Estuda. Se quiser, manda uma mensagem no direct. Eu quero mandar uma mensagem pra aquele gordo, me xinga. Pode Tire xingar, suas dúvidas tá suave. conosco. Tira suas dúvidas com a gente. Exatamente. Se você quiser Vai nas encontrar a fontes gente, certas, né? Se quiser encontrar a gente, acha a gente na igreja. Exatamente. Tipo, nossos arrobas estão aí, chama a gente lá, conversa na boa. Se você quiser conversar na boa, eu converso com você, a pastora Amanda conversa com você, a Babi conversa com você. A gente tá aqui pra conversar. Estamos abertos. Até porque no Conselho dos Sábios é onde se encontra. Exatamente. Exato. E o nosso partido é Cristo. Vamos fazer a agenda de Cristo. Vamos cumprir a agenda de Cristo. Chegou um dia, uma das vezes que eu estava conversando com os adolescentes, eles chegaram assim, não, mas qual o sistema político que você defende, pastor? Eu virei e falei, teocracia. Aí eles, não, mas que teocracia tá errado, porque senão o sacerdote... Não, eu falei teocracia. Eu não falei sacerdociocracia. Eu falei teocracia. Só que teocracia, assim, cada um tem a lei de Deus dentro do seu coração. E você não vai precisar de executivo e judiciário, porque a lei já tá dentro de você. O teu governo é ele, é dele. Porque a lei já tá dentro de você. E o Espírito Santo vai fazer você agir direito. Aí você vai falar, mas a teocracia é utópica. Leia Apocalipse. Não é utópica. Ela vai acontecer, ela é promessa. Fica um gostinho aí, tá? Fica esse gostinho pros nossos próximos. E assim, obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final. Eu espero que você tenha saído daqui muito edificado e que tenha te dado ali uma vontade de conhecer mais e de se aprofundar nisso, mas principalmente de fazer isso com Deus, não faça isso sozinho na sua pilha. E a gente tá muito disponível, como a gente falou. Com certeza. Vai estudar. Fecha esse vídeo pra estudar. E não esqueça de deixar seu like. Manda esse salve pra todo mundo. Aquele seu amigo que tá sempre debatendo política. Aquele seu tio chato. Manda pra todo mundo. E a gente vai ter um prazer enorme de continuar compartilhando essa mesa com vocês sempre. Até a próxima. Um beijo. Salve. Salve.